Boa tarde, moçada. Vamos continuar então nossos vídeos sobre integrais. Na aula passada, a gente tinha terminado vendo a definição de integral inferior e de integral superior. A integral inferior a gente tinha definido como o sup das somas inferiores, enquanto a integral superior a gente tinha definido como o inf das somas superiores. E agora a gente vai começar de verdade, né? Análise, que a gente só tinha visto definições e tal. Agora a gente vai ver um teorema de dois colorados. E esse primeiro teorema, você pode perceber que eu mudei a área de trabalho aqui, né? Tô no meu tablet. Esse teorema, ele diz o seguinte. Então, seja f uma função de um intervalo AB em R, limitada, e P e Q, duas partições do intervalo AB, se Q refina P, ou seja, P está contido em Q, então as somas inferiores da partição P vai ser menor do que as somas inferiores da partição refinada, e o oposto acontece com as somas superiores. Então, a soma superior da partição P é maior do que as somas superiores da partição refinada. E para provar isso, não tem para onde fugir, vamos começar definindo esse P e Q. Aí a gente vai fazer a construção das somas inferiores. Fazendo a construção das somas inferiores, eu quero mostrar justamente isso daqui que está sublinhado, né? Com o em preto aqui. Então, primeiro eu vou mostrar isso, depois eu mostro isso daqui. Mas para mostrar isso, perceba que eu quero mostrar que um é maior do que o outro. Então, na prática, se eu pegar o refinamento aqui, então vou pegar primeiro o SFQ. Se eu subtrair do SFP, eu tenho que mostrar que isso na verdade é maior do que zero, né? Porque aí, quando eu mostro isso, eu mostro que SF de Q vai ser maior do que SF de P. Que é o que a gente quer, justamente o que a gente quer tá só invertido da forma que a gente está vendo na desigualdade. Então, eu vou pensar numa subtração em algum momento. Então, eu quero construir partições que facilitem eu fazer essa subtração. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos definir esse P e Q. Sejam P. Definir P da forma mais básica possível. Então, T0, T1, T2, T3, até Tn. Então, eu vou colocar T0 já Tn, tá? Então, só para facilitar as coisas aqui. E Q, bom, Q tem que refinar o P. Então, tem que ter todos os pontos que tem em P e pelo menos um a mais. Quantos você acha que eu vou adicionar? Vou adicionar um. É o que eu preciso só. Então, vai lá. Vai ser o T0. Aí, plá. Eu vou adicionar esse ponto novo, que eu vou chamar de TR, entre o penúltimo e o último termo aqui. Então, entre o Tn-1 e o Tn. Então, ó, vou ter que reescrever Tn-1 aqui. Coloquei o meu ponto novo, que eu estou chamando de TR. E agora o meu termo final, né? Tn. Então, beleza. Como ficariam as somas inferiores nesse caso, então? As somas inferiores do P. Somas inferiores do P, então, eu pego o valor mínimo que a função soma em cada intervalo, correto? Então, o primeiro intervalo é T1 menos T0, mais blá blá blá, Mn Tn menos Tn menos 1. Aqui eu vou colocar um asterisco e já comento sobre ele. Vamos fazer o da partição Q agora. Então, da partição Q vai ser a mesma coisa até o Mn, ou o Mr que eu acabei de adicionar, né? Então, T1 menos T0 mais blá 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 mais Mr. Bom, o Mr está do Tn menos 1 até o Tr. Então, o intervalo vai ser Tr menos Tn menos 1. Mais, por fim, então, o meu Mn, que pega o intervalo Tn menos Tr, ou de Tr até Tn. Bom, eu coloquei um asterisco ali. Por que eu coloquei um asterisco? Então, ó, vou escrever já o que é e aí eu falo sobre ele. Então, onde esse Mn estrela, ele vai ter que ser o valor mínimo entre Mn e Mr. Por que eu tenho que falar isso? Ah, mas o Mr nem existe. Mas calma lá. Quando ele existir, ele vai dar problema porque
tem 2 MNs aqui. Deixa eu mostrar de novo aqui antes de eu mostrar o gráfico. Tem 2 MN aqui. Quais 2 MN? Tem esse, que pertence ao P, aparentemente está tudo certo. E tem esse outro MN que eu coloquei aqui, que agora, né, eu meio que dividi do MR. Isso vai implicar em um grande problema na nossa resolução. Vou tentar mostrar num gráfico aqui, não vai ficar a melhor explicação do mundo. Que isso daqui você tem que pegar e fazer por si mesmo para entender. Mas eu posso tentar mostrar. Eu não lembro qual é o gráfico que acontece o problema aqui, mas dá para falar a ideia geral aqui. Então, ó, olha esse gráfico aqui. Então, pensa que eu estou na partição P, tá? Então, não tenho o R ainda. O intervalo que eu estou olhando vai ser esse daqui em roxo. Então, ó, estou olhando esse intervalo todo. E qual que é o valor mínimo que a função assume nesse intervalo? Horas. Se a função é decrescente, vai ser lá no final, certo? Certo. Então, o meu MN é esse daqui. Correto? Aparentemente está tudo certo. Agora, olha só. Eu peguei esse mesmo intervalo, né, e refinei. Então, adicionei um ponto P. O meu MN... Acho que aqui nesse caso vai continuar o mesmo. Mas enfim, o meu MN agora não estou olhando mais esse intervalo aqui, ó. Não estou olhando mais todo esse intervalo. Agora eu dividi todo esse intervalo em 2. Que é um intervalo que vai daqui a aqui e um intervalo que vai daqui a aqui. O meu MN, por sorte, eu vou pegar nesse último intervalo aqui, correto? Então eu vou pegar o MN nesse intervalo. E o meu MR fica nesse intervalo. Então, o meu MR tem que ser o valor mínimo deste intervalo aqui, que nesse caso é este. E o meu MN tem que ser deste. Então, aqui não fura, mas numa função crescente isso vai furar. Então, eu peguei a função errada para mostrar isso, mas na função crescente aqui vai mostrar. Vai furar. Então, quando eu pego esse intervalo na função P, o meu MN ele está bem aqui no início. Então, seria onde está o MR. Mas quando eu faço a partição, o meu MR fica aqui. O meu MN vai ser referente a esse outro intervalo aqui. Então, o meu MN agora é referente a esse intervalo aqui, então ele tem que assumir o valor mínimo, que vai ser este daqui, nesse ponto em vermelho. Bom, ficou um pouco confuso, eu sei, mas acho que deu pra entender que alguma coisa dá errado se eu não fizer aquele mínimo, certo? Se você não entendeu, tenta ver você em na sua casa, tenta fazer os gráficos e ver o que dá de problema. Isso vai implicar em um problema na resolução. E o problema é bem quando você vai concluir este negócio aqui. Então, por isso que a gente tem que fazer isso. Bom, então ele pode ser um ou outro, correto? Para facilitar as coisas, aqui eu vou colocar ele como MN mesmo. Então, opa, peguei o marca-texto sem querer. Podemos considerar, então, que o MN asterisco, podemos supor que o MN asterisco vai ser igual a MN, beleza? Beleza. Agora, vamos fazer aquela subtração que eu falei, né? Então, vamos pegar o SF de Q e vamos subtrair do SF de P. Você percebe que eu tenho muitos termos iguais? Então, se eu pegar o primeiro com o segundo na subtração, ele vai sumir, vai sumir, vai sumir, vai sumir. Onde que não vai sumir aqui no Q? Então, o primeiro que vai ficar igual vai ser o MR. E o segundo vai ser o MN, porque o intervalo é diferente deste daqui e deste daqui. Então, como eu estou começando com o Q, né, essa parte vai ficar positiva. Então, aqui vai ficar MR vezes TR menos TN menos 1 mais MN TN menos TR menos MN MN TN menos TN menos 1. Esse daqui já é o da partição P, tá? Então é o último que sobrou de lá. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse MN em evidência. E vamos ver como que vai ficar essa bagaça aqui. TR menos TN menos 1. Mas, colocando o MN em evidência, tem que lembrar de colocar o menos dele em evidência, né? Então vai ficar primeiro TN menos TR
Aí do segundo era para ser mais TN, mas tem o menos do MN, né? Então eu vou colocar menos. Então, opa. Menos TN mais TN menos 1. Isso daqui vai ficar então MRTR menos TN menos 1 mais MN vezes o TN corta com TN, correto? Então vai ficar com TN mais 1, aliás, TR parece primeiro, menos TR mais TN menos 1. Você percebe aqui que esse em vermelho parece a mesma coisa que esse daqui em vermelho. A diferença é que um tá com menos e outro não, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência colocando menos. Então se eu colocar em evidência eu vou ficar com MR menos MN vezes TR menos TN menos 1. Agora olha só, é aqui que vem aquela implicação que eu falei, que se a gente não tivesse adotado isso daqui daria problema. TR menos TN menos 1 é um intervalo, né? E a forma que foi construído o intervalo, isso daqui vai ser sempre maior do que zero. Agora, para isso tudo ser maior do que zero, eu preciso que isso daqui seja maior do que zero, certo? E como que eu vou garantir isso se eu não tinha admitido a ordem deles aqui? Então é justamente aqui que chega o problema. MR menos MN. Pô, mas eu sei que MN é o valor mínimo entre o MR e o MN. Então se o MR é maior do que o MN, quando eu faço subtração, isso daqui tem que ser estritamente maior do que zero. Aliás, acho que até pode ser igual a zero, né? Se forem literalmente iguais. E esse daqui tem que ser maior do que zero só porque é um intervalo, então esse realmente é estritamente maior. Enfim, multiplicação desses dois intervalos, dois números positivos, esse daqui tem que ser positivo. Ou seja, vamos olhar as extremidades aqui. As minhas extremidades, eu chego que o meu SF de Q vai ser maior do que o meu SF de P. Mas eu quero escrever da forma que está anunciado. Então, SFP vai ser menor ou igual do que SFQ. SFQ. Então, com isso a gente termina essa demonstração. Na verdade, falta o eção, né? Mas ele vai de forma análoga. A diferença que vai ter vai ser basicamente aqui, né? Além de todos os outros detalhes, tipo, vai ser M maiúsculo e tal. Mas aqui, ao invés de ser o mínimo, eu vou tomar o valor como sup. E vai estar tudo certo se a gente fizer assim, beleza? Eu já tinha feito a demonstração e dá realmente tudo certo. Então, analogamente, o eção de FP ele vai ser maior do que o eção de F de Q. E a gente termina a nossa demonstração com estilo aqui. Perfeito! Terminamos a demonstração do Teorema 1 e foi maior do que eu esperava, tá? Eu esperava fazer isso bem mais rápido, então eu vou deixar esse vídeo só com isso. E é isso.